Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus, o Cristo, 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 15 de fevereiro de 1970. A revisão geral dos ensinamentos dos Espíritos era uma necessidade inadiável para eliminar as infiltrações mediúnicas nos escritos de Kardec e Rustem. Que diz o céu sobre o corpo de Jesus? Somente o espírito puro, não mais sujeito a encarnação alguma em qualquer planeta, por já haver atingido a perfeição sideral, dispõe de todos os fluidos. Como possuidor que é de uma ciência completa, goza de inteira liberdade e independência, e tem a consciência exata da sua origem, seja qual for o perispírito que tome e assimile as regiões que deseje percorrer. Esse perispírito, ou corpo fluídico, apropriado ao planeta, ele o toma, deixa e retoma, conservando-lhes os princípios constitutivos, sempre prontos a se separarem ou reunirem, por efeito da sua boa vontade, segundo as condições e necessidades da missão superior que lhes caiba desempenhar. Lembrai-vos destas palavras de Jesus, aludindo antes e depois do sacrifício do Gólgota, à sua missão terrena e a esse mesmo sacrifício, caracterizando o corpo que ele revestia e que constituía sua vida aos olhos dos homens. Deixo a vida para a retomar. Ninguém me tira a vida. Sou eu que por mim mesmo a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. João capítulo 10, versículo 18. Jesus pôde, inicialmente, por ato exclusivo da sua boa vontade, atraindo a si os necessários fluidos ambientes, constituir o perispírito, ou corpo fluídico tangível, que vestiu, para surgir no vosso mundo, sob o aspecto de uma criancinha. Maria também,
antes da sua encarnação, por devotamento e por amor, pedir a graça de participar da obra de Jesus, atraindo os fluidos necessários à formação daquele perispírito. Dessa maneira, tinha de se verificar a sua cooperação, mas de forma para ela inconsciente, porque o estado de encarnação humana a impedia de se lembrar. Assim, ao se aproximar o momento final da sua gravidez, aos olhos dos homens, ela, inconscientemente, mas ardendo no desejo de cumprir a missão que o Senhor lhe revelara por intermédio do anjo, estabeleceu pela emanação dos fluidos do seu perispírito uma irradiação apta a atrair os fluidos necessários à formação do corpo de Jesus. Nenhum efeito, entretanto, teria produzido a ação inconsciente da Virgem sem a intervenção daquele que ia descer ao vosso mundo. Jesus constituiu, portanto, pela ação poderosa da sua boa vontade, o perispírito tangível e quase material, tendo em vista o planeta em que habitais, um corpo relativamente semelhante ao vosso. Falando desse invólucro fluídico, a que chamamos para sermos compreendido pelo vosso entendimento humano, perispírito tangível, acrescentamos, e quase material. Sim, era quase material no sentido de que Jesus assimilara para formá-lo os fluidos ambientes que servem à formação dos vossos seres. Não esqueçais que o espírito apropria seu perispírito às regiões que percorre, que a Terra é um dos mundos inferiores e, por conseguinte, os elementos de tangibilidade aí podem reunir-se tanto mais facilmente quanto mais poderosa seja a força desse espírito. A ciência humana acha cômodo rir, toda vez que é incapaz de compreender. Sim, o perispírito do homem, sobretudo no estado de tangibilidade, é semimaterial. Já encontrou a ciência, porventura, meios de comparar o ambiente que vos envolve com os dos outros planetas? Acaso já pode o sábio descer aos planetas inferiores para sentir que o ar que os cerca o sufocaria pelo seu peso, lhe toldaria a vista pela sua espessura e lhe pareceria um véu estendido por sobre tudo o que em torno dele se encontrasse? Já subiu aos mundos dos superiores a fim de sentir a vertigem que lhe causaria a sutileza do ar? Já sentiu seus olhos se dilatarem com o auxílio das camadas de ar superpostas e varando distâncias para ele incomensuráveis, ir sua vista perceber objetos em dimensões tais que os vossos telescópios não conseguem divisar? Qual a razão dessas diferenças? É que as camadas de fluidos são apropriadas às vossas necessidades. Vós o sabeis e dizeis, mas não compreendeis as causas e não procurais compreender os efeitos. O perispírito humano, como perispírito tangível, com relação a vós, é semimaterial, assim como o vapor é semilíquido e a fumaça
é semi-área. Relativamente à natureza que vos é peculiar, o corpo dos habitantes dos mundos superiores, bem como o perispírito humano do vosso planeta, é um corpo fluídico. Mas quando vos é dado vê-lo, tem toda a aparência de material. O corpo perispirítico de Jesus era mais material que o corpo perispirítico do Espírito Superior, não podendo, entretanto, ser estabelecida a respeito nenhuma comparação. Maior ainda era a diferença entre esse corpo de Jesus e os vossos corpos de lama. Aquele participava em grande escala do corpo do homem nos mundos superiores, pois se compunha dos mesmos elementos, mas já modificado, solidificado por meio dos fluidos humanos ou animalizados, de modo a se manter, segundo a boa vontade do Mestre, e as necessidades da sua missão terrena, visível e tangível para os homens, como todas as humanas aparências corporais do vosso planeta. Que o homem não se insurja contra essa possibilidade, pelo fato de ainda não poder explicar uma composição que se efetua fora das leis materiais da sua natureza. Não vos diremos: tudo é possível a Deus, como os que, por essas palavras, procuram explicar o que não compreendem. Ao contrário, nós vos dizemos: o que o homem, na sua ignorância, considera uma derrogação das leis imutáveis, não é sequer um deslocamento das leis universais. É sim uma aplicação delas. Quando o sábio vencer as dificuldades que o impedem de conhecer o espaço, quando tiver chegado a decompor as camadas de ar superpostas nas alturas, quando compreender as propriedades e efeitos dos fluidos, o uso que deles pode fazer, então verá que o que hoje provoca a zombaria da ignorância e da incredulidade se tornará um fato patente, analisado, decomposto e comprovado pela ciência, admirada de que tão poderosos agentes não tenham estado sempre submetidos ao seu império, como se admira de não ter empregado sempre a eletricidade, cujos efeitos visíveis admite, mas cujas causas não determinou.